Olá, queridos amigos, queridos irmãos, é com grande alegria que nós aqui estamos reunidos em nome de Jesus. Estamos estudando o livro O Evangelho de Chico Xavier, autoria de Carlos Bacelli. A lição de hoje é a lição de número 47. Vejamos o que o Chico nos fala, trazendo para a nossa vida diária muito aprendizado para enriquecermos a nossa existência. Graças a Deus, nos fala o Chico, não me lembro de ter revidado a menor ofensa das inúmeras que sofri, certamente objetivando todas elas ao meu aprendizado. E não me recordo de que tenha conscientemente magoado a quem quer que fosse. O Chico sempre agradecia a Deus, sempre reconhecendo a bondade divina. Nós sabemos que a vida missionária de Chico Xavier sobre a face da terra não foi uma vida fácil. Desde pequeno, com a ausência da mãe, aos 5 anos de idade, falando com a mãe, vendo os espíritos, ouvindo os espíritos, o Chico, desde criança, enfrentou muitas dificuldades. Depois, na sua adolescência, quando adulto, diante das atividades do Luiz Gonzaga, quantas dificuldades que Chico Xavier enfrentou e quantas críticas. Mas diante dessas críticas, o Chico nos fala que ele sempre refletia todas as críticas que recebia. Ele sempre analisava as críticas e tirava delas o aprendizado para o seu crescimento espiritual. O grande problema da nossa diferença de Chico Xavier é que Chico Xavier é uma alma evoluída, iluminada. Nós somos espíritos que estamos buscando o nosso aperfeiçoamento. Um dia nós seremos como Chico. O nosso problema é que nós revidamos. O nosso problema é que nós não levamos desaforo para casa. Se alguém nos ofende, a gente vai lá e ofende a pessoa, magoa, destrata a pessoa. A gente ainda é assim, a nossa inferioridade ainda é assim. Só que nós precisamos, diante das ofensas, extrair o lado bom, o aprendizado. Se alguém está falando sobre a nossa pessoa, primeiro de tudo, nós precisamos chegar à conclusão se aquilo é verdade. Se aquilo for verdade, nós devemos agradecer a Deus, aquela pessoa, porque ela está nos alertando. Ela está mostrando o que nós estamos fazendo de errado, embora não gostamos, e isso é um aprendizado para reduzirmos os nossos erros. Ou seja, a pessoa está colocando para nós a nossa imperfeição, divulgando a nossa imperfeição. É um aprendizado, porque se a gente tiver consciência, a gente vai extrair o lado bom, vai agradecer aquela pessoa, não vai revidar, não vai pagar o ódio com ódio, vai pagar o ódio com o bem. Nós vamos fazer o bem em favor daquela pessoa e vamos reduzir os nossos erros refletindo em torno daquela crítica. Então, toda a crítica que o Chico enfrentava, as lutas que ele enfrentava, ele refletia uma por uma. Se ele não tinha nada a ver com aquilo, ele continuava trabalhando, ele continuava desenvolvendo as suas atividades. É assim que nós devemos fazer também. Alguém nos criticou? É verdade. Agradeça aquela pessoa, procure não errar mais daquela forma. Procure agir de uma outra forma diferente. Se é mentira aquele boato, aquela crítica, vamos continuar trabalhando. O nosso trabalho há de falar mais alto. O nosso exemplo há de falar mais alto. O nosso silêncio há de falar mais alto. Nós não podemos nos esquecer de Jesus, que diante de Pilatos, mesmo falando da imortalidade da alma, mesmo falando da pluralidade dos mundos habitados, da vida fora da vida material, Jesus, diante de Pilatos, ele se silenciou. E na vida, meus irmãos, nós também devemos nos silenciarmos diante das críticas. Se não é verdade, continuemos trabalhando, continuemos perseverando. Agora, o que nós não podemos fazer é magoar as pessoas. Porque quando a gente magoa,
quando a gente fere, isso vai prejudicar a nós mesmos, porque se nós levantamos a nossa mão para ferir, quem nós estamos ferindo? Estamos ferindo a nós mesmos. Então o Chico fala assim: eu sofri muitas críticas, mas não me lembro de ter revidado nenhuma delas conscientemente. Ou seja, o que é revidar a crítica conscientemente? É você planejar. Bom, aquela pessoa me magoou, agora eu vou magoar ela, agora eu vou ferir ela. Eu não esqueci, você está conscientemente ferindo aquela pessoa. Então o Chico fala assim: conscientemente não me lembro de ter magoado quem quer que fosse, porque inconscientemente nós magoamos, nós ferimos. Muitas vezes, quando a gente não tem consciência da nossa própria pessoa, da nossa própria intimidade, quantas vezes a gente fala sem pensar, e nesse falar sem pensar a gente magoa, a gente fere, a gente calunia, a gente destrói a vida da outra pessoa com a palavra mal colocada. Então, essa mensagem do Evangelho vem nos mostrar que nós devemos frear as nossas atitudes inferiores, que nós devemos repensar em nossas atitudes, que quando nós paramos para analisar o que nós vamos falar, o que nós vamos fazer, isso vai nos proporcionar uma grande alegria, uma grande felicidade, uma grande evolução. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o nosso falar, com o nosso enxergar, com o nosso ouvir, com a nossa própria existência. Nós devemos focar para dentro de nós. Nós devemos buscar o nosso crescimento espiritual, o nosso desenvolvimento moral, que é o mais importante nessa atual existência. É o nosso crescimento espiritual. E é através desse crescimento espiritual que nós vamos alcançar a nossa iluminação. Que Jesus, o nosso Mestre, abençoe você, a sua família, a todos nós. Até o nosso próximo estudo.